Luís é aquilo que se poderia chamar um engenheiro humanista. Em primeiro lugar, porque pela sua formação e pela sua orientação é alguém que coloca a dignidade da pessoa humana no centro de todas as suas preocupações e atividades. Mas, por outro lado, porque, tendo uma formação científica ou tecnológica, nunca descurou a sua própria formação em humanidades. Eu recordo-me que, ainda simples estudante de engenharia, sendo já presidente da JUC, acompanhou o Concílio Vaticano II e tinha obras dos principais teólogos do Concílio em casa. Engenheiro civil reconhecido pela generosidade e rigor que pautam o seu trabalho, Luís Garcia Braga da Cruz conciliou o início do seu vasto percurso profissional com o serviço militar, primeiro integrando o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e posteriormente como técnico investigador no Gabinete de Estruturas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Depois fomos alunos do curso de um curso de métodos e elementos finitos, que foi uma ferramenta que o engenheiro António Adão Fonseca tinha trazido de Inglaterra. Fizemos depois os três um artigo sobre desmonte de pilares nas Arrozeiras de Valongo. Esse artigo foi publicado no Boletim de Estruturas, não sei se ainda existe, se não, no número 11 do Boletim de Estruturas, que era uma publicação do Departamento de Engenharia Civil. Nasceu a 30 de maio de 1942, em Coimbra, onde viveu a infância e os primeiros anos de juventude com os 8 irmãos. No início da década de 60, contacta com o ambiente culturalmente estimulante da Universidade de Coimbra, concluindo aí o primeiro ciclo de estudos preparatórios. Em 1965, licencia-se em Engenharia Civil na Universidade do Porto. Ele era muito espontâneo, brincalhão e muito jeito para desenho. Um excelente caricaturista, um traço espetacular. Sobretudo os amigos têm as caricaturas no livro da Queima feitas por ele. Era uma pessoa assim divertida e manteve sempre esse sentido de humor, embora nem sempre seja óbvio. Sem nunca ter falado de pintura com ele, apenas pelos livros que ele tinha em casa, nós próprios, e eu em particular, aprendi bastante sobre pintura. E depois tinha também muito jeito para desenhar, nomeadamente para fazer caricaturas. A minha caricatura de curso foi feita por ele. Da vida profissional do engenheiro, que também poderia ter sido arquiteto, destacam-se os 14 anos à frente da Comissão de Coordenação da Região Norte e o seu papel preponderante para o desenvolvimento do Douro e a melhoria das condições de vida dos transmontanos e dourienses. Ele, a partir do momento em que entrou na Comissão de Coordenação da Região Norte, ele acabou por assumir muito a costela de defensor da regionalização e da Região Norte. Ele teve um papel muito grande nos anos 90 no desenvolvimento do Douro vinheteiro. De resto, ainda há poucos meses, ele recebeu o doutoramento honoris causa na Universidade de Trás-os-Montes e essa faceta foi muito destacada e, de facto, é marcante. Antes, em 1977, integrou a Direção de Equipamento Hidráulico da EDP como técnico no domínio de grandes barragens. Dentro do universo da EDP, ele julgo que foi o presidente da Enernova, das energias renováveis, e é uma faceta que sempre o interessou e no qual deixou um papel, acho eu, bastante importante. É um homem sério, pessoalmente sério, honesto, é um homem disponível para a causa pública e isso levou-o a ser presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, ministro da Economia, e é um homem que procura pensar as coisas, mesmo as coisas nacionais, e que tem ideias próprias sobre os assuntos nacionais. Por exemplo, é um adepto da regionalização. As suas capacidades técnicas, de gestão, políticas e diplomáticas conduziram-no também à presidência do Operador do Mercado Ibérico de Energia e da Fundação Rei Afonso Henriques em Zamora. O trabalho que desenvolveu valeu-lhe o reconhecimento com a Gra Cruz da Ordem de Mérito Civil de Espanha. Gracias a él non solamente constituímos unha eurorrexión, gracias a él temos dúas eurocidades. En base a esa eurorrexión construímos a eurocidade Valença-Tui e Chaves-Verín, na provincia de Pontevedra e de Ourense. Gracias a él xa non existen fronteiras, grazas aos gobernos de Portugal, aos gobernos de España e aos gobernos de Galicia. O norte de Portugal e Galicia é un territorio continuo. Grazas polo teu traballo,
grazas polos teus desvelos, grazas pola tua ambición, grazas em nome de todos os galegos. Obrigado. E foi sempre muito empenhado também socialmente, por exemplo, dedicando-se à agricultura em Tadim, onde hoje já não está, mas fez parte dos corpos gerentes da adega cooperativa do Cava, que é a adega cooperativa de Braga, fez parte dos corpos da Junta de Freguesia, mais tarde foi um membro ativo da SEDES, quando ela foi lançada, no tempo de Sá Carneiro, foi da direção da SEDES do Porto, juntamente com o Francisco Sá Carneiro. Portanto, sempre foi uma pessoa que se envolveu muito em tudo aquilo que o rodeava. De presidente da Assembleia de Freguesia de Tadim a ministro da Economia durante a governação de António Guterres, o também professor é homem de causas públicas e assumido defensor da engenharia. Permanentemente ativo na Ordem dos Engenheiros, foi, entre outras funções, presidente da Assembleia Regional Norte e membro da Comissão Editorial. Já nos anos 72, 73, nesta mesma casa, nós fazíamos parte da Comissão Cultural da Engenharia Civil da Ordem, um embrião do Colégio de Engenharia Civil. O atual presidente da Fundação de Serralves, que diz ter como defeito não saber dizer não a novos desafios, é também um adepto da natureza e do desporto, com tempo, sempre, para férias grandes com os 5 filhos. Era um amante da natureza e, portanto, praticava montanismo, andava muito a pé, gostava de desbravar e explorar parques naturais, como o Gerês, a própria zona da minha mãe, que é a zona da Beira Alta, das Arribas do Águeda e do Coa. Ele conhecia aquilo muito bem. É que nessas férias, o meu pai alugava uma casa grande e todos nós levávamos um amigo. E uma das características que essas férias tinham também é que a Praia Grande é conhecida por ter um mar perigoso. Perigoso porque é um mar muito batido e perigoso porque tem correntes. E uma das coisas que o meu pai dizia era que o que mais prazer lhe dava era tomar banho na Praia Grande ao apito do banheiro, ao som do apito do banheiro. O seu trabalho em diferentes quadrantes da sociedade, assim como as suas publicações e intervenções, definem-lhe o caráter perfeccionista e a avidez de conhecimento. Luís Braga da Cruz é engenheiro civil há 50 anos, responsável por importantes transformações e desenvolvimentos no nosso país. O meu pai dizia-nos isso muitas vezes, que a diferença entre fazer bem feito e fazer mal feito é muito pequena em termos de esforço, mas é muito grande em termos de correção. Portanto, fazer bem feito custa pouco mais do que fazer mal feito. Só que depois corrigir o que está mal feito custa 10 vezes mais do que fazer bem feito. Eu tive a enorme honra de trabalhar com ele num governo e de verificar a sua extraordinária ação. Dou-vos apenas um exemplo. A explosão de energia verde que ocorreu em Portugal não teria sido possível sem a introdução por parte dele da nova legislação sobre as tarifas de eletricidade. Esta alteração profunda na forma como no nosso país se encarou o problema da energia ficou inteiramente a dever-se à sua iniciativa e à sua competência. E como este exemplo eu poderia dar muitos outros. Em todas as áreas onde a sua ação se fez sentir, Portugal ficou melhor.